2025. O ano da intimidade. Amém, glória a Deus. Eu fico tão feliz de ver a Adonai trabalhando no meio da família, restaurando, né, aquilo que precisa ser restaurado. A paternidade é tão importante na nossa vida, né? Eu posso dizer que eu também, infelizmente, não consegui ver meu pai aceitar Jesus, meu pai ser um servo de Deus. Infelizmente, meu pai morreu mesmo no álcool, né? E foi uma morte muito triste, uma morte onde meu pai chamava muito pelo meu nome, o nome da minha irmã, porque fazia muitos anos que a gente estava separado, né? Desde os 2 anos e meio que minha mãe separou do meu pai. Depois, quando eu estava com 14 anos, 15 anos, eu revi o meu pai, cuidei do meu pai por um tempo, né? Depois meu pai foi embora, voltou ao álcool de novo, até que a gente ficou sabendo, depois de 15 dias, que ele tinha morrido, né, de cirrose. Então, o Senhor trouxe uma cura muito grande ao meu coração. Eu carregava um peso no meu coração de saber que eu não pude estar ali, velando meu pai, né? E no dia que eu fui curada, que o Senhor tem derramado essa cura de paternidade na minha vida, a minha vida tem mudado. Sabe, muitas coisas. Uma coisa que Deus curou fortemente dentro de mim foi a orfandade. Porque eu estava aqui na igreja, rodeada de gente, mas eu me sentia só. Eu não me sentia pertencente à família. Mas depois que o Senhor curou, está curando o meu coração, porque a cura é contínua na nossa vida, eu me sinto hoje respaldada no meio da minha família. Alguns irmãos aqui não foram convidados para o aniversário da Ana Vitória, né? Porque nós temos que fazer escolhas. Como todos aqui, também faz as suas escolhas quando vai fazer uma lista de presença. Se você ficou chateado comigo, ou você, né, ficou chateada comigo, eu peço perdão para você. Mas não dava para convidar todo mundo. A minha vontade era convidar todo mundo. Deus sabe como eu queria, né? Então, mas Deus honrou a gente poderosamente, honrou a minha família, essa igreja, aqueles que foram convidados, sabe, representaram muito bem. Da lista de convidados, que era 100 convidados, faltou só 2 pessoas, porque eles anotam, todos que estavam ali foi anotado. Eu nem tinha visto, mas dona loira ali, ó, passou o olho no caderno e falou para mim, veio 98 pessoas. Eu não aguento ela. Então, Deus é maravilhoso e eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a paternidade desde a fundação do mundo, né? Então, hoje nós vamos aprender o hebraico. Eu quero falar um pouquinho do hebraico. Veio no meu coração à tarde. Não vou falar isso porque as pessoas não vão entender. Vai entender sim, né? Porque nós carregamos esses códigos dentro de nós, né? E eu quero ler aqui Efésios 1, versículo 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Em algumas traduções estão falando de adotar filhos, né? Aqui também está falando de adoção, né? Sermos filhos de adoção por Jesus. Nós achamos muitas vezes que a paternidade de Deus, ela se inicia de Adão para frente, né? Porque Adão foi formado por Jesus, ou pelo Jesus também, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, desde que Deus, né, nós sabemos que Deus existe, nós não sabemos o começo nem o fim, ele já trazia a paternidade em si. Então eu queria que o Chicão colocasse a primeira letra
E vocês vão entender depois por que eu vou falar de duas letras. A primeira letra do hebraico é a letra Aleph. Aleph significa início. Aleph significa princípio, a unidade e a supremacia de Deus. No hebraico, né, a gente, assim como tem o nosso alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, nós temos o nosso alfabeto. Para os judeus também tem, só que é diferente, né? Esse alfabeto hebraico são 22 letras. Essas 22 letras carregam códigos espirituais. O Aleph, por representar o único, representa que Deus é o único Deus para o seu povo. Então ela já começa trazendo para nós códigos secretos, porque está escrito aqui, a forma de Aleph. Quando nós olhamos aquela letra ali, ó, vocês estão vendo que tem um pauzinho invertido, parece um pauzinho? Vocês estão vendo ali? No meio tem um pauzinho. Depois tem um ganchinho para cima, um ganchinho para baixo. Cada parte dessa letra são outras letras. Por exemplo, aquele que é o pauzinho no meio é Vav. É a sexta letra do hebraico. Aquela letrinha que está lá em cima, tanto para cima como para baixo, é o Yud. Yud vale, se eu não me engano, 10. O que está dizendo ali? A letra já está falando com a gente. A letra está dizendo assim, que Deus nos conecta ao céu e à terra. Por isso tem uma letrinha para cima e uma letrinha para baixo. É Deus dizendo, eu conecto o homem ao céu, porque ele tem poder a isso, e à terra, porque nós somos formados da terra. Então, a letra já nos mostra que Deus está falando algo, está falando de conexão, de conectar o céu e a terra, o eterno e o temporal, né? Profeticamente, Aleph representa o Pai. Por que ele representa o Pai? Quando nós vamos ver a segunda letra, que é a letra Beit, que o Chicão vai colocar aí, ó, o Beit. O Beit é a segunda letra do alfabeto. Cada letra dessa, ela tem um valor. O valor de Aleph é 1, o valor de Beit é 2. Para se formar Beit, teve que existir Aleph. As letras se conectam uma nas outras. Por que eu estou falando isso, gente? Porque assim, ó, a nossa Bíblia, ela é toda romanizada. O hebraico, porque meu marido falou assim, mas por que você vai falar tudo isso dentro do hebraico? Eu vou falar porque, eu falei para ele, porque o hebraico está mais perto do original. Certo? A nossa Bíblia, mas pastor, essa Bíblia aqui, a nossa Bíblia fala de Deus. Fala, com certeza. Mas a tradução, muitas vezes, não chega ao original. Certo? Você pode fazer um estudo, uma pesquisa, e você vai saber disso. A Torá é a que chega mais perto. Então, eu tenho o maior desejo de ter uma Bíblia hebraica, né? Porque tem vezes você está lendo, está escrito uma coisa totalmente diferente, uma palavra que faz totalmente o sentido daquele versículo, sabe? E aí, veja só, no hebraico, essas duas letras, o Aleph e o Beit, formam a palavra Abba, Pai. O Aleph, ele representa o único Deus. O Beit representa casa, família. O que quer dizer isso? Toda família necessita de um pai. Para se formar uma família, precisa pai, mãe e filhos. Não é isso? Não é assim que se forma uma família? Então, quando Deus, antes de fundar o mundo, ele já trazia em si a paternidade e o desejo de gerar filhos. Então Deus olha lá do céu e vê a terra. A terra era sem forma e vazia, não tinha nada, só o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. E quando Deus olha a terra, Deus almeja fazer um lar para os seus filhos.
Então Deus vai e começa a formar todas as coisas. A primeira coisa que Deus forma são as letras. Não foi sol, nem estrela, nem dividir, separação das águas, céu e terra. A primeira coisa que Adonai formou foi as letras. Porque quando Deus, olha como tudo é tão tremendo. A Bíblia diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando Deus começa a formar o mundo, Ele usa quem? O verbo. E quem é o verbo? Quem é o verbo? Jesus. Em João 1, fala que o verbo estava com Deus e o verbo era carne, o verbo se fez carne, que foi o próprio Yeshua. Então, quando Deus forma as letras, quem estava junto era Yeshua, porque Yeshua é o verbo. Então, as letras foram formadas por Deus e por Yeshua. Então, quando Deus disse, haja luz, as letras formaram, junto com os três, tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo compreender? Então, o que eu quero dizer profeticamente, que as letras hebraicas, elas são ministros de Deus, elas não são somente letras. Para quem não entende, vai ver só letra, mas para os espirituais, elas são ministros. Então ali não é só a letra Aleph, é o ministro Aleph e o ministro Beit. E Deus já falou que os dois ministros estão aqui nessa noite. Antes de eu começar a ministrar, os dois ministros estão aqui nessa noite. São seres celestiais. Eles estão acima dos 4 seres. Para você ter uma noção. Os ministros estão acima, porque os 4 seres estão diante do trono de Deus. São seres celestiais, não são anjos. Até o arcanjo é seres celestiais. Do arcanjo para baixo são anjos. E a última, porque são 10 categorias de anjo. Os últimos, o que está no 10, são os nossos anjos. Os anjos que caminham com nós todos os dias, que tem a mesma característica. Pensa como é o anjo do apóstolo. Todo sujo, de graxa, com uma ferramenta na mão. Porque nós temos... Às vezes você está mexendo em algo lá e você fala, nossa, como eu consegui isso aqui? O seu anjo te orientou ali. Não, põe essa parafuseta aqui que vai dar certo aqui. Os anjos têm muitas nossas características. Se Deus abrisse nossa visão agora e você visse o seu anjo, tá? Todo mundo tem anjo. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já designa um anjo para cuidar de nós. Então, aonde você estiver, tem um anjo te guardando. E aí, veja só, Deus olha e fala assim, eu imagino que eu viajo na maionese. Então, eu imagino Deus falando, Aleph, Beit, Vav, Gimel, e se formando todas as coisas, o sol, a lua, as flores, as estrelas. As estrelas são anjo, para quem não sabe. A estrela não está lá só de enfeite, a estrela é um anjo. Ali o que a gente está vendo é o brilho, como se fosse a matéria física, vamos dizer assim, mas são anjos. E aí, veja só, Deus olha e fala assim, porque Ele, Jesus, o Espírito Santo está junto. Vamos descer e vamos criar, colocar tudo no lugar. Porque eu quero dar aquela terra para os meus filhos.
E aí o que ele faz? Ele forma todas as coisas. E depois que tudo está formado, Deus faz o quê? Deus cria o homem. E esse homem, ele não criou só uma criatura, ele criou um filho. Adão era filho de Deus. Então, eu imagino a cena. 3 pessoas andando, chegando na terra, certo? E aí eles fazem lá, né? Da terra, forma. E aí Deus fala, agora eu vou soprar o fôlego de vida. E ele sopra o fôlego de vida. E aquele corpo se levanta. E aí Deus fala assim, olha, eu vou te colocar num lugar para você morar. E todos os dias, filho, eu vou vir conversar com você. Eu vou bater um papo com você. Aí ele faz o quê? Ele pega o jardim do Éden e traz para a terra. E dá para que o homem cuide desse jardim. A gente não consegue ter noção na nossa mente humana como era esse jardim. Que beleza que seria esse jardim. Que é esse jardim. Que ele está guardado, esse jardim. Né? Ele é espiritual. Ele está guardado. E eu acredito que quando nós formos para o céu, nós vamos ver esse jardim. O jardim do Éden. Vamos morar no jardim do Éden. Eu fico assim impressionada com a criação de Deus. Com Deus olhar e falar assim, eu quero dar a minha paternidade. Eu quero criar os meus filhos. Pensa, a minha imagem e semelhança. Você carrega a imagem e a semelhança de um Deus único e poderoso. Um Deus que quer trazer sempre o melhor para nós. Por isso, veja só, Deus não desistiu do plano de jeito nenhum. Deus dá a terra para aquele filho cuidar. Depois Deus vê que aquele filho precisava de alguém ao seu lado. Deus cria também uma filha, Eva, e dá o jardim para eles cuidar. Pensa que coisa magnífica. Eu já fui umas 3 vezes a um jardim em visão. E é a coisa mais linda. Não tem como dizer para vocês como que é. Porque é muito lindo. E a paz que aquilo transmite, não dá para explicar a paz que aquele lugar transmite. Eu não sei que lugar é esse. Eu acredito que esse jardim é Jesus. Não sei porque na minha percepção está assim. Todas as vezes que eu vou nesse lugar. E esse lugar, Deus já trouxe curas profundas dentro da minha alma quando eu vou nesse lugar. E aí veja só, os 2 falharam, os filhos falharam. Pecaram. Deus teve que tirar eles do jardim. Mas isso não quer dizer que Deus desistiu dos seus filhos. Não. Deus nunca desistiu de nenhum filho, daquele que Ele criou. Deus nunca desistiu. Porque quando a gente olha, começa a ler a Bíblia desde o começo, a gente fala assim, nossa, que Deus ruim. Por que Deus tirou eles? Deus podia perdoar eles e eles ficar lá no jardim. Não. Deus conhecia o coração do homem. Ele sabia o que estava dentro do coração do homem, sem o homem nem saber o que tinha dentro do coração dele. Então, a história tinha que continuar. E aí, Deus começa a procurar lugar, casa, porque Beit é casa. Se Aleph e Beit se forma a palavra Abba, e Abba quer dizer pai, papai. Esse pai, todo tempo, quis construir uma casa para os seus filhos. Então a história continua. E é como que a história continua? Deus vai e tira o povo do Egito. Traz a ele um libertador que é Moisés. E Deus dá um modelo para Moisés do tabernáculo. Uma casa. Deus queria uma casa.
aonde ele pudesse acolher os seus filhos. Por isso o ministro Beit é o ministro da comunhão. O ministro Beit é o ministro da paternidade. Aqui foi falado, a pastora falou que o pai dá destino ao seu filho. Isso é verdade. Por isso há muitos filhos que às vezes não conseguem encontrar o seu destino, porque não tem um pai, nem um pai espiritual e nem um pai físico. Então, às vezes, por nós ter tido uma paternidade falha aqui na terra, a gente não consegue ver Deus como nosso pai. Tem pessoa que não consegue chamar Deus de pai. Tem pessoas que ela se comunica mais com Jesus. Você pode observar a oração dela, é Jesus, Jesus, Jesus. Tem gente que eu já vi que é Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Porque muitas vezes não é generalizando, mas em alguns casos é porque a pessoa não consegue. Ela vê Deus como um criador do universo, como Deus que fez todas as coisas, mas ela não consegue ver Deus como pai. Porque quando o ferido, o órfão, lê a Bíblia, eu posso dizer isso. Quando ele lê a Bíblia, se ele estiver no nível de crise, dependendo da história que ele vai ler aqui, ele fala assim, que pai é esse? Que pai é esse aqui que mandou matar todo mundo? Ele não consegue ver o porquê que Deus fez aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele vê uma distorção até dentro da palavra. Então hoje o Senhor quer dizer o que para nós? Eu, desde antes do mundo ser fundado, eu fazer todas as coisas, eu já era o seu pai. Antes de você existir, eu já era o seu pai. Porque Adonai traz a essência de paternidade sobre nós. Então ele faz o que? Dá um modelo para Moisés, para que Moisés crie o tabernáculo, porque ele queria Beit, ele queria estar junto com a família, nem que fosse pela fumaça, mas ele queria. Ele não podia vir com a sua presença. E é tão tremendo que eu acredito, não sei porquê, mas naquele dia eu vou saber, porque eles vão falar. Na hora que Deus está passando, Adonai, passando, falando, Yeshua, meu filho, eu estou pensando em dizer para Moisés fazer um tabernáculo. E esse tabernáculo, Yeshua, porque eles estão vivendo num tempo, nós estamos no tempo da eternidade. Vai representar você. Então, quando nós olhamos o tabernáculo tem 3 partes: átrio, santo e santo do santo. A porta para entrar no átrio, quem está? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando entramos pelo tabernáculo e estamos entrando pela porta que é Yeshua, e a primeira parte que vai ser tratada em nós é o corpo, a carne. Por isso, no átrio estava o altar de sacrifício e a pia do lavatório. O altar de sacrifício é aonde você queima, deixa Deus queimar os seus pecados. Está entendendo? É o fogo do Espírito regenerando a sua carne, sabe, os desejos, aquilo que está, que não te deixa, que você não tem domínio e que tem te dominado. Hoje, entra pelo tabernáculo que é Cristo, porque Adonai fez uma casa para nós, para estar junto conosco. A pia de sacrifício é aonde nós nos lavamos pela palavra de Deus. A palavra tem que entrar no nosso coração e lavar a nossa alma, o nosso espírito. Então,
Às vezes você ainda está no átrio, porque você tem resistido a ser queimado pelo fogo regenerador do Espírito de Deus. Você não tem deixado a palavra lavar as suas emoções, a sua alma. Aí eu consegui ser tratada por Deus no meu corpo. E aí eu vou para a segunda parte, que é o santo. O santo representa as minhas emoções. Lá no santo tem a mesa da preposição, que significa os meus 5 sentidos. A mesa da preposição significa o meu paladar. Aí tem o altar de incenso, significa o meu olfato. Aí vem os 7 castiçais, que representa a minha visão. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, nos nossos 5 sentidos, quer dizer, em 3, né? 4, que é no altar de sacrifício, né? Que vem lá no átrio, é tato, certo? Aqui no Santo do Santo são os mais 3, né? Visão, olfato e paladar. Então nós precisamos. Por que tinha aquela mesa com pão? Precisamos comer a palavra de Deus todos os dias. É ela que vai nos limpar, nos revestir. É ela que vai nos guiar, nos dar destino. Vai revelar o que Deus tem conosco. Vai te mostrar qual é o seu chamado. O que você tem que fazer dentro do corpo de Cristo. Aí Deus quer trabalhar na sua visão. A sua visão está mais no mundo do que nas coisas de Deus. Então Deus quer fazer com que sua visão seja como os 7 castiçais. Os 7 castiçais representam os 7 Espíritos de Deus. Os 7 castiçais representam o nome de Yeshua. E Yeshua é a luz do mundo. O castiçal, que ele nem está aqui, mas ele representa isso. E até o olfato o Senhor quer trabalhar. E aí, quando você consegue ser tratado no santo, nas suas emoções, aí você vai para o santo do santo. Você consegue alcançar. E quando você alcança, sabe o que você chega, o 5º sentido? O ouvir. Estamos com os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Yeshua. Então, o Santo do Santo é o lugar aonde Deus vai revelar as coisas profundas, mistérios profundos, porque os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a voz de Deus. Então, quando Deus constrói, pede para Moisés construir o tabernáculo, ele está dizendo: eu quero estar com os meus filhos. E aí, não deu certo o tabernáculo também. O povo esqueceu, deixou para lá, aconteceu muita coisa, né? Muita coisa aconteceu, mas Deus nunca desistiu dos seus filhos. Deus sempre estava com os seus filhos. Ele queria ter um lugar, uma casa, Beit. O ministro da comunhão estava com Yeshua para dizer: a paternidade de Deus está no nosso meio. Então o que Deus faz? Yeshua, agora é sua vez. Ele era o templo onde nós estamos e podemos se achegar a Deus. Deus dá Yeshua para nós, traz ele à terra para cumprir o propósito de Deus e para mostrar que não era templos feitos por mão de homens que ele queria, mas ele queria construir um templo espiritual, e esse templo é eu e você. Nós somos a casa favorita de Adonai.
Nós estamos todos os dias com Adonai. Eu creio que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, sabe, muitas pessoas aqui já têm recebido o toque da paternidade de Deus. Mas eu acredito que hoje Deus está dizendo assim: eu selo tudo que foi falado, para que vocês entendam que o mundo vai sempre distorcer o que é a essência da paternidade. O mundo vai cada vez mais piorar. A gente já tem visto aí que a paternidade agora é homem com homem. E são pessoas que estão conseguindo adotar muitas crianças. Tá? A adoção tem sido aberta para essas pessoas. Eles não adotam uma criança, eles adotam 5. Eu vi o caso, esses dias passou, de um casal, e eles adotaram 3 irmãos. E aí eles faz uma surpresa. E eles falam assim: vocês agora vão receber uma irmãzinha. Adotaram mais uma criança. Uma das crianças, um dos meninos, já passou para a banda de lá. Está entendendo? Então, veja só. Satanás vai sempre querer lutar para distorcer a paternidade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Em tudo que nós já passamos em nossa vida, muitas vezes nós até pensamos: nossa, eu estou sozinho nessa batalha. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca abandonou um filho. Nunca, gente. Mas por que Deus está permitindo isso? Porque nós precisamos ser provados como ouro. Nós precisamos entender que Deus nos prova como ouro. Nós não vamos ir para o céu de qualquer maneira. Não é porque somos filhos que vamos fazer tudo de qualquer maneira. Vocês estão entendendo? Então, Deus vai e fala assim: Adonai, Yeshua, vai lá, cumpra o propósito. Porque você é o caminho. Você é o caminho, a verdade e a vida. É o tabernáculo vivo. Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou. E Deus, Jesus diz o que na sua palavra? Quando ele está falando com seus discípulos: eu vou e vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É ele dizendo assim: meus irmãos, vocês não vão ficar desamparados. O meu Pai está preparando um lar para vocês, onde todos nós vamos estar juntos, aonde todos nós vamos sentar na mesa com Yeshua, com Adonai e com o Espírito Santo de Deus, e vamos ceiar, vamos comer. Será que você consegue imaginar esse dia? E nós sentados na mesa com o nosso Pai? Será que você consegue sonhar com isso? Porque as pessoas não sonham mais com o céu. As pessoas não desejam mais o céu. Você conversa com as pessoas, elas falam: um dia Deus vai voltar. Deus está preparando lugar para nós. Então, nessa noite, que você possa entender que Deus tem os seus segredos para nos revelar. É nós que não se interessa. A gente pega um quadrado, foi igual ontem. A Lelê falou uma coisa muito interessante. A Lelê falou assim: me incomodou muito. Me incomoda quando eu vejo as pessoas dizendo assim: vamos orar por Israel, vamos orar por Israel, vamos orar por Israel. Nós devemos orar por Israel, mas devemos orar pelas outras nações. Não é só Israel. Israel, foi igual ela falou, a gente muitas vezes esquece o que está escrito na palavra. Nos últimos tempos, Israel seria provado por Deus, para que eles voltassem o coração a Yeshua.
Então, muitas vezes, nós estamos fazendo oração contrária. Nós precisamos orar com direção, com direcionamento. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo isso? Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia de Israel. Mas Israel precisa voltar o coração a Deus, como todas as outras nações. Porque o nosso Pai não é um Pai injusto, Ele é um Pai de justiça. E nós devemos orar por Israel, porque o próprio Paulo nos orienta a isso. E ele diz, olha, vocês vieram, são filhos adotados por Deus, porque Israel não quiseram Jesus. Mas isso não quer dizer que Deus desprezou Israel, não. Deus quer que Israel volte o seu coração a Yeshua. Estão entendendo? Um dia, quem sabe, né? Deus não prepara e, quem sabe, eu abro uma exceçãozinha aí e dou uma aula sobre as letras hebraicas. Fora de culto, não dia de domingo. Sabe? Fazer uma, como é que chama? Um intensivão. Isso. Um intensivão. Então, assim, porque isso é muito importante. A gente começa a entender melhor o que a palavra de Deus está querendo dizer para nós. O que quer dizer? Porque Beit, olha que interessante, Beit também, a primeira palavra que Deus fala, quando está criando todas as coisas, é Bereshit. Bereshit começa com Beit. No princípio, Deus criou todas as coisas. É isso que significa. Então, todas as letras, elas têm um significado espiritual para a nossa vida. Se for destrinchar isso aí, a gente fica a noite inteira falando disso. Que nós temos os nossos ministros, que os nossos nomes, quando transliterado para o hebraico, a gente pode fazer a soma da matemática espiritual, e aí você saber qual é o ministro, qual é o portal que você faz parte, que está mais influente na tua vida, tem muita coisa. E isso daí não é coisa de, isso aí como é que fala? Numerologia. Então, não é nada disso, não. Não tem nada a ver com isso. Tem coisas que o mundo pegou e contaminou, e nós não tomamos posse. Nós temos que tomar posse do que é nosso, em nome de Jesus. Porque os reis esquadrinham aquilo que o Senhor escondeu. E Deus não esconde nada de nós. Deus esconde para nós. Para que nós tomamos posse daquilo que o reino das trevas não pode saber. Então, que nessa noite você possa tomar posse da paternidade de Deus e entender que o nosso Deus, antes de fundar o mundo, de fazer todas as coisas, Ele já sonhava com você como filho. Então você é filho amado, filha amada. Se você sente aqui dentro que você, as pessoas se desfazem de mim, que as pessoas me tratam diferente, que as pessoas não sei o quê, e aí vem alguém fala que isso daí é uma ferida, que é orfandade. É sim. Porque eu fazia a mesma coisa. Quando a Alessandra vinha falar para mim, a pastora vinha falar para mim que eu era ferida, teve um dia que ali eu falei para ela assim, para de toda hora ficar falando que eu preciso de cura. Eu não preciso de cura, não. Porque o órfão não aceita a verdade. E se você teve problema com paternidade, com seu pai, você carrega uma ferida no seu coração. Certo? Olha aqui, a gente viu aqui a família sendo restaurada aqui pelo perdão. E é difícil, tá? A gente perdoar pai e mãe. Porque são as pessoas que a gente ama e que na mente de um filho, eles nunca podem ferir. Nunca pode dizer palavras. E por isso que fica aquela ferida mais pesada no nosso coração. Meu Deus. Vocês não sabem o que Deus vai fazer na vida de vocês. Deus vai te fortalecer. Sabia? Você está meio... Deus vai te fortalecer. Deus vai te colocar de pé. Deus tem uma obra com você.
Eu falei algo para a pastora, depois ela vai falar sobre o pai de vocês. Vocês têm que fazer algo para que os filhos de vocês não carreguem. Vocês estão entendendo? Então assim, que Adonai, Rabachere cantarabasúria, Libokumai derraduru, erecanarabasúria, Deus quebrou uma maldição da vida de vocês. Rebachore canarabasuri andaramanai. Lebachere cantarabasuri andaramanai. Porque havia algo, entenda bem, que perseguiria vocês quando vocês estivessem mais velhos. Não era agora, era com mais velhos. E o Senhor hoje quebrou essa maldição. Seu filho não carrega essa maldição. Harabachere cantarabasúrias. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Vocês vão romper. Você vai romper, Gabriela. Você vai romper. Muitos olham assim e falam assim: nossa, mas já teve um filho nova, não vai dar nada na vida. Vai ficar aí agora cuidando de casa e de filho. O Senhor manda dizer: não desista. Porque Deus vai te colocar numa faculdade. E você vai ser testemunho no meio da sua família. Ninguém entende quando Deus faz algo fora do padrão do que as pessoas acham que tem que ser feito. Mas Deus escolheu tanto você como você para honrar a vida de vocês e para dizer: eu levantarei vocês nessa terra. No futuro eu vejo vocês cuidando de jovens. Muitos nem vai ter tanta, vai estar numa expectativa de que algo não vai acontecer. O Senhor manda dizer: vai acontecer. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Rabachorei, relebachorei, canarabaçu. Sabe por quê? Porque uma brecha foi fechada. Porém, Satanás não está feliz. Ele está tentando perseguir vocês com peso espiritual. Mas você tem autoridade. E você tem autoridade. Levanta a espada dentro daquela casa. Rebachei. Deus vai tirar vocês daquele lugar e colocar em outro lugar. Não te preocupes, porque Deus vai abrir uma porta de uma casa e vocês vão morar em outro lugar e a vida de vocês vão romper. Harabachere canarabasúria, lebachore cantarabassore canaramanai, lebachore cantarabassuri. O Senhor manda te dizer, Pietra, lemancho de canarabassuri andaramanai. É como se às vezes viesse uma fraqueza no teu coração e o Senhor manda dizer: eu sou o seu pai, eu estou contigo. Labachere cantarabassúria. Não desista. Lemanchore labassuri andaramanai. Às vezes você se sente só, mas o Senhor manda dizer: eu sou contigo. Lemanchore canaramassuri andaramanai. Derebachore. Eu vejo Deus expandindo algo para que o nome dele seja exaltado. Remansore canarabalabachere. Não desista do que Deus te deu. O diabo está por esses dias te rodeando, trazendo algo ao teu coração, mas o Senhor manda dizer: eu sou aquele que cuido de você. O Senhor é aquele que opera maravilhas no meio de nós. Deus está guardando os seus pés. O inimigo tem uma fúria e quer tirar você de dentro da igreja. Então ele começa a armar pequenos laços. Toma cuidado, esteja atento, porque Deus tem algo com você. E o que Deus tem com você é para fazer no meio da sua família. Então você precisa estar atento, vigilante. Rabachore canarabassúria, porque é com você o mistério no meio da família. Rebachore canarabassúria. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Eu queria fazer algo aqui, que eu estava lá na minha casa, quando eu estava orando, o Senhor me mostrou homens aqui na frente, não tinha mulher. Homens. Pastor, vá lá.
De pastor, só tem o pastor aqui, né? Tá lá fora, amiga. Eu queria chamar o Chicão. Queria que você viesse aqui. O Júlio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastora, você vai ter que ir lá. Você e você. Não sei. Tá aí não. Vai lá, pastora. Vai ter que ir. A pastora Nilma também. É o seguinte. Vocês não vão passar por corredor aqui. Nada disso. Vocês vão sair do lugar de vocês e vai dar um abraço nessas pessoas. Essas pessoas vão representar a paternidade, a maternidade de Deus sobre a tua vida. Porque ainda há resquícios de orfandade, de feridas, de paternidade no seu coração. E o Senhor quer curar você hoje através de um abraço. De um abraço. Então, enquanto o louvor vai cantando, você saia do seu lugar. Porque se você não sair, eu vou pegar você pela mão e vou te levar. Certo? Então, saia do seu lugar. Vai lá e dê um abraço. Porque Adonai vai fazer você sentir o abraço dele através dessas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá? Pode sair do seu lugar. Mulher abraça mulher, homem abraça homem. Vai lá e dê um abraço na pessoa que está aqui e deixa Adonai curar a sua vida nessa noite. Deixa ele tomar o teu coração. Rebalabaxere canarabassúria. Rebalabaxere cantarabalaia. Deus vai curar você desde a tua infância. Quando você esperava seu pai e sua mãe falar algo de valor para você, Deus vai curar você de muitas vezes você não ser compreendido pelo seu pai e pela sua mãe. Hoje Deus vai curar o seu coração, vai trazer uma nova perspectiva. Você vai olhar Deus de uma outra forma, de uma outra maneira. Deus traz a cura, Senhor, a este povo. Traz a cura, porque nós necessitamos, Senhor, da cura do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, Senhor. Antes mesmo do Senhor formar a terra, o Senhor já sonhava conosco. O Senhor já sonhava conosco como Pai, Senhor. Oh, rabalabaxere canarabaçu. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus.